Alô, alô, professores de São Paulo. Se preparem, porque o Diário Oficial do dia 20 de dezembro trouxe uma novidade que vai impactar diretamente o nosso ano letivo de 2025. É a Portaria CGRH número 42, que define as regras da atribuição de aulas. E a gente sabe que esse processo pode ser um verdadeiro labirinto, cheio de datas, procedimentos e, vamos ser sinceros, algumas pegadinhas. Para nos ajudar a desvendar esse mistério, convidei a especialista Carmen para este mergulho profundo na portaria. Oi, Pedro. E olá a todos os professores que estão nos ouvindo. É isso mesmo, a gente vai destrinchar essa portaria juntinho com vocês. Afinal, ninguém merece começar o ano letivo com mais dúvidas do que certezas, né? É verdade. E a gente recebeu várias análises bem detalhadas sobre a portaria, o que vai nos ajudar a entender os pontos mais importantes. E também os que podem gerar alguma confusão. Afinal, a ideia é que vocês, professores, se sintam preparados e confiantes para a atribuição de aulas de 2025. Preparados e com os calendários em mãos. Porque, Pedro, essa portaria é um cronograma detalhado, com datas específicas para cada etapa do processo. E como a gente sabe, perder um prazo pode significar perder a chance de conseguir a vaga desejada. Falou tudo. E para começarmos a entender esse mapa da mina, vamos voltar lá para o dia 19 de dezembro, quando a portaria entrou em vigor. Ela já define de cara quem está incluso nesse processo e a lista é grande. Titulares de cargo, ingressantes não efetivos, remanescentes do concurso de 2023 e até quem participou do processo seletivo da Vavonesca em 2024. Exatamente. A CGRH, que é a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, tentou ser bem abrangente e inclui todas as categorias de professores, mas cá entre nós, essa quantidade de especificidades pode acabar gerando mais dúvidas do que soluções, né? É muita informação para processar. É verdade. E a gente sabe que na prática as coisas podem ser bem diferentes do que está escrito na portaria. Por isso é importante a gente analisar cada etapa do cronograma com cuidado, para que vocês, professores, possam se organizar e se preparar da melhor forma possível. Concordo plenamente. E já adianto que, para quem está se perguntando onde eu me encaixo nessa história, a portaria divide o processo em duas etapas principais. A etapa 1, que começou lá no dia 19 de dezembro, com atribuição em unidades escolares, e a etapa 2, que vai acontecer em janeiro de 2025, com atribuição em diretorias de ensino. E é importante a gente destacar que cada categoria de professor tem datas e procedimentos específicos dentro dessas etapas. Por exemplo, a atribuição às escolas para professores não efetivos já aconteceu no dia 19, no período da tarde. E para quem, por algum motivo, perdeu essa primeira etapa, ainda há chance de pleitear vagas em nível de diretoria de ensino. A manifestação de interesse vai até o dia 20 de dezembro e a atribuição em si acontece no dia 23. Ufa, ainda bem que tem essa segunda chance, né? Mas é importante ficar atento aos prazos, porque depois dessa data não tem mais jeito. É isso aí. E a gente sabe que muitos professores acabam se perdendo nesses prazos, principalmente por falta de informação. Por isso, é fundamental acompanhar as publicações no Diário Oficial e nos sites das diretorias de ensino. E falando em informação, a portaria também define a ordem de prioridade na atribuição de aulas. Quem são os primeiros da fila, Carmen? Bom, como era de se esperar, os titulares de cargo têm preferência na hora de escolher suas aulas. Afinal, eles já têm estabilidade na rede estadual de ensino. Depois vem os professores não efetivos, que são aqueles que ainda não têm a estabilidade, mas já atuam na rede. E por último, vem os professores contratados, que são aqueles que estão ingressando na rede ou que estão em processo de seleção. E para saber em qual posição da fila cada professor se encontra, é preciso consultar a Resolução SEDUC no 70, dia 07 de outubro de 2024, que define os critérios para a classificação dos professores. Tempo de serviço, habilitação e a colocação no concurso ou processo seletivo, tudo isso conta pontos. Ou seja, quanto mais tempo de casa e mais títulos o professor tiver, melhor será a sua posição na fila. Exatamente. E é importante lembrar que essa ordem de prioridade se aplica a todas as etapas do processo de atribuição, tanto nas escolas quanto nas diretorias de ensino. Mas, Pedro, a portaria também prevê algumas exceções a essa regra. E quais são essas exceções, Carmen? Me explica melhor essa parte, porque a gente sabe que muitos professores ficam confusos com essas nuances da portaria. Claro. Por exemplo, no caso do SEJA, que são os Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, a portaria diz que os professores contratados que já estavam atuando no programa em 2024 e tiveram bom desempenho têm prioridade na recondução. Ou seja, nesse caso específico, a experiência no programa pode ser mais importante do que a classificação na fila geral. Interessante. Então, mesmo sendo um professor contratado, vale a pena se dedicar e mostrar serviço, porque isso pode fazer diferença na hora de garantir a vaga. Com certeza. Afinal, a gente sabe que a educação é um campo em constante transformação e a experiência prática conta muito, né? E por falar em experiência, Carmen, a gente recebeu algumas análises da portaria que apontam alguns pontos que podem gerar dúvidas e até mesmo conflitos entre os professores. Um deles é a questão
da prioridade dos professores contratados em algumas situações. É verdade. E essa é uma questão que sempre gera debate, né? Afinal, muitos professores efetivos se sentem prejudicados quando veem professores contratados tendo prioridade na atribuição de aulas, mesmo tendo menos tempo de serviço e, às vezes, até menos qualificação. E a portaria, de fato, abre essa brecha em alguns casos, como no caso do SEJA, que a gente acabou de mencionar. E isso pode gerar um certo desconforto entre os professores, né? Afinal, a sensação é de que a estabilidade conquistada por meio de concurso público perde um pouco seu valor. Sem dúvida. E é importante que a Secretaria da Educação esteja atenta a essas percepções, para garantir um processo de atribuição mais justo e transparente para todos os professores. Afinal, o objetivo final é garantir o direito dos alunos à educação de qualidade. E isso só é possível com professores motivados e valorizados, independentemente da sua categoria. Falou e disse. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho na portaria CGRH, o 42, vamos falar um pouco sobre o programa Ensino Integral, o famoso PEI. Preparem-se, professores, porque o PEI é um capítulo à parte dentro da portaria. E a gente vai desvendar todos os mistérios do PEI na segunda parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. E voltamos com a segunda parte do nosso mergulho profundo na portaria CGRH número 42. Na primeira parte, a gente desvendou o cronograma inicial da atribuição de aulas, as prioridades na fila por vagas e até alguns pontos polêmicos que merecem nossa atenção. E agora chegou a hora de desbravar o mundo do programa Ensino Integral, o famoso PI, que sempre gera muitas dúvidas e expectativas entre os professores. É verdade, o PTI é um programa que tem ganhado cada vez mais espaço nas escolas estaduais de São Paulo. E a portaria CGRH número 42 traz algumas informações importantes sobre a participação dos professores nesse programa. Mas, como a gente já sabe, a portaria nem sempre é clara o suficiente. E a gente precisa analisar cada ponto com cuidado, para que vocês, professores, possam entender os seus direitos e as suas possibilidades dentro do PEI. Exatamente. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o processo de atribuição de aulas para o PEI é um pouco diferente do processo geral. A portaria define um cronograma específico para transferência, alocação e realocação de docentes no PE. E esse cronograma é bem detalhado, com datas e procedimentos específicos para cada categoria de professor. E por falar em categorias, a portaria faz uma distinção entre professores efetivos e professores contratados, o que já era esperado. Mas, Carminho, o que me chamou a atenção foi que a portaria não deixa claro quais são os critérios para a escolha dos professores que vão atuar no PEI. Ela fala em perfil profissional validado pela comissão do PEI, mas não especifica o que é esse perfil. Quais características essa comissão busca nos professores? É verdade, Pedro, e essa falta de transparência nos critérios de seleção é um ponto que pode gerar muita insegurança entre os professores, principalmente entre aqueles que estão ingressando na rede ou que ainda não têm estabilidade. Afinal, como se preparar para o processo seletivo, sem saber exatamente o que está sendo avaliado? É como jogar um jogo sem conhecer as regras, né? Fica difícil saber qual é a melhor estratégia para vencer, e a gente sabe que a concorrência por vagas no PI é grande, o que aumenta ainda mais a pressão sobre os professores. Com certeza. O programa oferece uma série de vantagens, como salário mais alto, dedicação integral à escola e oportunidade de desenvolvimento profissional. Mas, por outro lado, a falta de clareza nos critérios de seleção pode gerar um ambiente de incerteza e até mesmo de desconfiança entre os professores. E essa incerteza é ainda maior para os professores contratados. A portaria até garante a participação deles no processo, mas com algumas ressalvas, que podem dificultar o acesso às vagas. É verdade. Por exemplo, os professores contratados para os anos iniciais só podem participar da alocação no PI se estiverem classificados no processo seletivo simplificado da VUNESP de 2024 e devidamente credenciados para atuar no programa. Ou seja, além de passar no processo seletivo, o professor precisa ter um certificado específico para o PI. E para os professores contratados para os anos finais e ensino médio, a portaria exige que eles passem por uma entrevista, mas não especifica o que será avaliado nessa entrevista. É como se eles estivessem indo para uma prova, sem saber o conteúdo que vai cair. E a gente sabe que a entrevista é um momento crucial em qualquer processo seletivo. E a falta de informação pode gerar muita ansiedade e insegurança nos candidatos. Com certeza. E a gente sabe que, na prática, essas entrevistas podem ser bem subjetivas, o que abre espaço para possíveis injustiças e favorecimentos. É importante que a Secretaria da Educação defina critérios mais claros e objetivos para a seleção dos professores que vão atuar no PEI, para que o processo seja mais justo e transparente para todos. Concordo plenamente. E falando em critérios, a portaria também define os critérios para a recondução dos professores contratados que já atuam no PEI,
Para os anos finais do ensino médio, a recondução acontece entre os dias 17 e 20 de janeiro de 2025. Mas, mais uma vez, a portaria não é clara o suficiente na definição dos critérios. Exato. A portaria diz que o professor precisa ter obtido resultado satisfatório na avaliação de desempenho, mas não define o que é considerado satisfatório. Qual é a nota mínima? Quais são os indicadores que serão levados em consideração na avaliação? A portaria não responde a essas perguntas, o que gera dúvidas e insegurança entre os professores. Seria importante que a Secretaria da Educação esclarecesse esses pontos para que os professores saibam exatamente o que precisam fazer para garantir a sua permanência no programa. Sem dúvida. E para os professores dos anos iniciais, a portaria nem menciona um processo específico de recondução. É possível que esses professores sejam automaticamente reconduzidos caso haja vagas disponíveis. Mas, mais uma vez, a falta de clareza da portaria pode gerar dúvidas e ansiedade entre os professores. A gente sabe que a vida do professor já é corrido bastante, né? E ter que lidar com essas incertezas só aumenta o estresse e a preocupação. Verdade. A Secretaria da Educação precisa entender que a clareza nas informações é fundamental para garantir a tranquilidade e a segurança dos professores. Afinal, professores mais tranquilos e seguros podem se dedicar melhor à sua principal função: educar os nossos alunos. Falou tudo, Carmen. E além da questão dos critérios de seleção e recondução, as análises que a gente recebeu também apontam outras possíveis falhas na portaria, como a falta de um plano para lidar com situações de emergência. Pois é, Pedro. A portaria não menciona como proceder em casos de afastamento do professor, por exemplo, por licença médica ou outros motivos. E isso pode gerar um problemão para as escolas, né? Imagina uma turma ficar sem professor no meio do ano letivo porque não há um procedimento claro para a substituição. Seria um caos. E a gente sabe que a falta de professores é um problema crônico em muitas escolas. E essa lacuna na portaria só agrava a situação. Com certeza. A Secretaria da Educação precisa prever esses imprevistos e estabelecer um plano de ação para garantir que os alunos não sejam prejudicados pela falta de professores. Concordo. E para finalizar essa segunda parte do nosso Deep Dive, vamos falar sobre um tema que sempre gera muita curiosidade entre os professores: a mudança de diretoria de ensino. Mudar de áreas, buscar novos desafios, né, Pedro? A gente sabe que muitos professores têm o desejo de mudar de escola, de região, e a mudança de diretoria de ensino é uma possibilidade que a portaria oferece. Mas, como já era de se esperar, o processo não é tão simples quanto parece. É verdade. A portaria prevê a possibilidade de mudança para os professores não efetivos, mas os critérios para aprovação da mudança não são claros. Ou seja, o professor pode pedir a mudança, mas não tem garantia de que ela vai ser concedida. E isso pode gerar frustração e insegurança, principalmente para os professores que estão em busca de melhores condições de trabalho, ou que precisam se mudar de região, por motivos pessoais. Exatamente. E para os professores efetivos, a mudança de diretoria de ensino é um processo ainda mais complexo, que envolve a participação da Secretaria da Educação. Mas, adivinha só, a portaria não entra em detalhes sobre os procedimentos. Ou seja, mais uma vez, a falta de clareza e transparência da portaria pode dificultar a vida dos professores. E a gente fica aqui se perguntando, será que essa portaria foi realmente elaborada pensando nas necessidades dos professores? Será que a Secretaria da Educação levou em consideração a nossa realidade, os nossos desafios, as nossas demandas? São perguntas que a gente precisa fazer, Pedro. Afinal, a educação é feita por pessoas. E as políticas públicas precisam ser pensadas para as pessoas. E na terceira e última parte do precisam ser pensadas para as pessoas. E na terceira e última parte do nosso Deep Dive, a gente vai analisar os desafios da atribuição para projetos e programas específicos da Secretaria da Educação. Fiquem ligados. Chegamos à reta final do nosso mergulho na portaria CGRH no 42 professores. Desvendamos o cronograma, navegamos pelas nuances do PEI e até colocamos o dedo na ferida em alguns pontos polêmicos. Mas a aventura não acaba por aqui. Nesta última parte, vamos explorar os desafios da atribuição para projetos e programas específicos da Secretaria da Educação. E acreditem, essa parte é especialmente importante para quem busca oportunidades além da sala de aula tradicional. É isso aí, Carmen. A gente sabe que muitos professores buscam se especializar e atuar em áreas específicas da educação. E a Secretaria da Educação oferece uma gama de projetos e programas que atendem essas demandas. Mas a pergunta que fica é, como a portaria CGH NU 42 impacta a atribuição de aulas nesses projetos? Essa é a pergunta de ouro, Pedro. E a resposta, como você já deve imaginar, não é tão simples. A portaria até menciona alguns desses projetos, como o Centro de Estudos de Línguas, CEL, as salas de leitura do PEI, a classe hospitalar e a Fundação Casa.
mas a forma como ela aborda a atribuição de aulas para esses projetos é, no mínimo, nebulosa. Entendi. E começando pelo CEL, que é um projeto muito procurado por professores de idiomas. O que a portaria diz sobre a recondução dos professores que já atuam no CEL? É só pedir para ficar. Que nada, Pedro. A portaria coloca alguns obstáculos, digamos assim. Para ser reconduzido, o professor precisa ter recebido uma avaliação satisfatória no programa, o que já levanta a questão: o que é considerado satisfatório? A portaria não define métricas claras, o que pode gerar inseguranças e até injustiças na avaliação. Além disso, o professor precisa se inscrever no processo de atribuição de 2025 como qualquer outro. E, em alguns casos, precisa comprovar credenciamento no programa, ou seja, apresentar certificados ou comprovar a participação em informações específicas. Ou seja, não basta ser bom professor. Tem que estar com a papelada em dia e participar de um processo seletivo que, como já vimos, nem sempre é transparente. E para quem está de olho na sala de leitura do PEI, a história é a mesma. A lógica se repete, Pedro. Avaliação satisfatória, sem critérios bem definidos. Inscrição no processo de atribuição. Em alguns casos, a exigência de credenciamento específico. O que me preocupa é a falta de clareza sobre os critérios de avaliação. Imagina a frustração de um professor que se dedica ao projeto, faz um trabalho excelente, mas é pedido por outro e que talvez tenha um perfil que se encaixe melhor na visão da comissão avaliadora, sem que os critérios para essa avaliação sejam conhecidos. Parece que a subjetividade, que já é um problema na atribuição geral, se torna ainda mais crítica quando falamos de projetos específicos. E a classe hospitalar e a Fundação Casa, como ficam nesse cenário? A portaria é bastante sucinta em relação a esses projetos. Ela menciona a recondução dos professores que já atuam nesses programas, mas não entra em detalhes sobre os critérios de procedimentos. Novamente, ficamos no campo da incerteza e da insegurança. É como se a portaria jogasse um véu sobre esses projetos, deixando os professores à deriva, sem saber ao saco esperar. E para quem atua no ensino profissionalizante, a portaria traz alguma luz. Nesse caso, a portaria é um pouco mais detalhista, Pedro. Ela define um cronograma específico para a atribuição de aulas nos cursos técnicos, com a recondução dos professores contratados acontecendo entre os dias 27 e 30 de dezembro e a atribuição para novos professores a partir de 20 de janeiro. Ah, tá. E como funciona essa atribuição para os novatos, com as chances de conseguir uma vaga no ensino profissionalizante? A atribuição é feita online pela plataforma da Secretaria Escolar Digital, SED. A prioridade é para os candidatos aprovados no processo seletivo, seguida pelos professores contratados que já atuam na rede estadual. Para os novatos, a chance de conseguir uma vaga vai depender da demanda de cada diretoria de ensino. Mas a gente sabe que a concorrência é alta, principalmente nos cursos mais procurados. Então, a dica para quem está de olho no ensino profissionalizante é se preparar para uma disputa acirrada e ficar de olho nas publicações da SED. E para finalizarmos nossa análise, Carmin, não podemos deixar de falar do projeto de apoio à tecnologia e inovação, o PLOATEC. O que a portaria nos reserva nesse quesito? O PLOATEC é um projeto que tem ganhado cada vez mais relevância na educação, mas a portaria, infelizmente, deixa muito a desejar nesse ponto. Ela garante a recondução apenas para os professores que atuam no Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, CEBP, deixando os demais professores do PLOATEC em um limbo, sem saber o que o futuro lhes reserva. Mais uma vez, a portaria demonstra sua falta de clareza e deixa os professores sem respostas. A sensação é de que, para a Secretaria da Educação, o PLOATEC se resume ao CIBEP, ignorando a importância do projeto em outras escolas. É uma pena, Pedro, porque o PLOATEC tem um potencial enorme para transformar a educação, integrando tecnologia e inovação ao processo de ensino-aprendizagem. Mas, pelo visto, a Secretaria da Educação ainda não reconheceu a importância de valorizar e dar suporte aos professores que atuam nesse projeto. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela portaria CGRH NUM 42. Desvendamos seus meandros, celebramos seus avanços, mas também apontamos suas falhas e omissões. E a pergunta que fica é: o que podemos fazer para que a próxima portaria seja mais justa, mais clara e mais transparente? Essa é a pergunta que todos nós, professores, devemos nos fazer, Pedro. Afinal, não basta apenas reclamar. Precisamos agir. Precisamos nos organizar, nos mobilizar e fazer a nossa voz ser ouvida pela Secretaria da Educação. Exatamente. A portaria é um reflexo da visão que a Secretaria da Educação tem sobre a educação e sobre os professores. E se queremos uma educação de qualidade, com professores valorizados e respeitados, precisamos lutar por políticas públicas que reflitam essa visão. E essa luta começa com a informação. Por isso, compartilhe este episódio com seus colegas professores. Vamos juntos desvendar os mistérios da atribuição de aulas e construir um futuro melhor para a educação. É isso aí, Carmen. Informação, mobilização e participação. Essas são as palavras de ordem para que a nossa voz seja ouvida e para que a educação seja de fato prioridade no nosso país. E que, em 2025, possamos iniciar o ano letivo com mais certezas do que dúvidas, com a tranquilidade e a segurança que todo professor merece ter. Um abraço a todos os professores e até a próxima.